E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos de carreira. Hoje a gente está aqui para falar sobre como você faz para contar a sua história. Olá, olá! Essa é uma live muito especial, eu adoro falar sobre história, sobre storytelling e a ideia é a gente desmistificar aquela tela azul, sabe? Quando alguém fala pra você, fala um pouco sobre você, conta um pouco da tua história e você fica tipo, ai meu Deus, como é meu nome, da onde eu vim, quem eu sou, dá aquele branco total na gente e a gente às vezes fala algumas coisas que nem constroem tanto para nossa reputação ali no meio daquelas pessoas, mas no nervosismo, na falta de preparo, às vezes a gente é pego de calça curta e fala qualquer coisa. Gente, antes de começar a dar o conteúdo, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero falar para vocês que a gente está nessa semana de lives, porque na próxima semana eu vou lançar a imersão Destrave a Sua Comunicação. Essa imersão vai ser super legal pra gente conseguir de fato falar sobre comunicação. Eu vou dar uma pincelada sobre oratória, eu vou me aprofundar bastante sobre reputação, eu vou me aprofundar bastante sobre aquela história da politicagem que a gente vem falando aqui nessas lives de forma um pouco mais superficial. Como eu falei, eu quero dar uma aprofundada nessa história de politicagem, porque eu acho que muitas vezes a gente não se comunica porque a gente tem medo de escorregar, a gente tem medo de que a nossa relação ali com as pessoas fique ruim. E esse não é o jeito certo de fazer politicagem. O jeito certo de você fazer politicagem é você se colocar, é você colocar suas ideias, é você se mostrar. Também estava fazendo uma reflexão hoje com os stories da Paula Boarin. Ela falou muito sobre você fazer bem o seu trabalho, ser reconhecido, levar tapinha nas costas, parabéns, você é muito bom, mas nunca ser reconhecido com promoção, nunca ser reconhecido com salário. E eu sempre falo que não é sobre isso, a gente não precisa só ser motivado por isso. Mas dentro das organizações, esse é um tipo de reconhecimento importante. E a Paula fala muito sobre cacarejar. Ela falou, me faltava cacarejar, eu era muito boa, mas me faltava falar que eu era boa, colocar para outras pessoas que eu era boa. Eu ficava só na dependência daquele meu chefe específico me reconhecer. Eu não comunicava para o restante da organização, para outras pessoas interessadas, o quanto eu era boa, tudo que eu fazia. Então, as minhas oportunidades ficavam muito nichadas. E ela fala muito disso, né? Eu esperava quase que de uma forma inocente, ingênua demais, que eu ia ser reconhecida pelo meu trabalho, e nem sempre as coisas acontecem dessa forma, nem sempre a gente é automaticamente reconhecido, então a gente precisa correr atrás das coisas, e isso se dá sim por meio da comunicação, se dá por meio de um monte de outras coisas. Não existe discurso que salve uma execução ruim, não existe venda que salve um produto ruim, mas é parte importante, é uma combinação de coisas. Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, aprenda a contar a sua história. Então, como eu falei no começo, muitas vezes a gente é convidado a falar sobre a gente mesmo. Quando a gente é convidado a falar sobre a gente mesmo, muitas vezes a gente tende a falar do que a gente faz e não de quem a gente é, de onde a gente vem. Então, o primeiro ponto de a gente aprender a contar a nossa história é da gente sair um pouco desse lugar comum de falar, eu sou fulana, eu fiz tal faculdade, eu trabalho em tal lugar, eu moro em São Paulo, e a gente falar um pouco mais sobre a gente mesmo, gerar uma conexão com as pessoas que estão ouvindo através de quem a gente é, através da nossa história. Isso é muito importante em reuniões de trabalho, em entrevistas de emprego, em situações sociais de networking. Então, se você está em algum evento que talvez você não conheça muito bem as pessoas, exista ali uma oportunidade de networking, saber contar a nossa história, gerar conexão com as pessoas através dela é muito importante.
E não dá mais pra gente que é profissional, que quer se colocar no mercado com o nosso valor, ter tela branca na hora de falar sobre a gente ou ficar falando de coisas que a gente faz, coisas que são um pouco mais frias, vamos chamar assim. Eu não quero que vocês confundam essa indicação com você precisa ficar falando sobre si mesmo o tempo inteiro. Quando eu falo que você precisa aprender a contar a sua história, é justamente para que nesses momentos estratégicos você tenha preparo, você saiba o que falar. Não para que a todo momento, a toda hora, você entre numa roda de conversa e fique ali falando sobre si, falando sobre si, falando sobre si. Até porque eu e o Dale Carnegie, que é a minha grande referência de networking, acreditamos que quando a gente quer criar conexão com as pessoas, quando a gente quer expandir a nossa rede de networking, a gente precisa muito mais trabalhar a nossa escuta ativa do que necessariamente falar sobre a gente mesmo. As pessoas, elas têm uma necessidade muito maior de serem ouvidas do que de saber a nossa história. Então, o meu convite aqui é que você saiba identificar esses momentos em que contar a sua história é chave, é crucial, mas de forma alguma dizer pra você que você precisa ficar contando a sua história à exaustão, em todas as oportunidades, porque a gente cria relações mais verdadeiras, relações mais bacanas com as pessoas, principalmente quando a gente se coloca num lugar de escuta, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fica, primeiro, perdido pra falar sobre a gente mesmo, principalmente numa situação em que a gente está conhecendo pessoas novas, a tendência é que isso reforce aquele nosso sentimento de ansiedade. Então, se você já é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar com segurança, de se comunicar com autoconfiança, se no momento que você vai contar a sua história, falar sobre você, que é algo que você deveria saber por default, na verdade você é a pessoa que mais sabe de você, você trava, a tua mente vai direto para, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim se nem falar de mim eu sei. Então, esse primeiro momento de contar sua história, falar sobre você, geralmente é bastante chave para definir como que você vai levar o restante daquela reunião, o restante daquele evento, o restante daquele momento, daquela entrevista, com mais ou menos confiança. E como a gente já falou, tudo isso demanda preparo. Então, não dá para você saber que esse momento vai acontecer, a gente sabe quando provavelmente a gente vai ter que se apresentar. Não dá pra você imaginar que esse momento vai acontecer e você ficar, ok, quando eu chegar lá, eu vou lembrar, eu vou pensar na minha história. Nananina, não. Você é uma pessoa que está aqui e sabe que comunicação é algo estratégico. E estratégia a gente faz antes, a gente planeja. Eu quero chegar lá e contar a minha história. Então, qual é a história que eu vou contar? E é importante que a gente tenha noção da nossa narrativa de forma tão aprofundada que a gente saiba que história que eu vou contar para começar a criar certa reputação na mente das pessoas. Então, por exemplo, eu sempre tenho a ambição de deixar na mente das pessoas que eu sou uma mulher moderna e uma mulher com bastante conhecimento. Então, o arco da minha história, o arco narrativo da minha história, quando eu chego em algum lugar, precisa, obviamente, estar baseado na verdade. A gente nunca conta uma história que não é verdade, por mais que a gente esteja querendo, que a gente tenha um objetivo muito claro. Esse é o trabalho de marca pessoal, a gente entender quais são as características que você imprime, que as pessoas percebem a partir da sua verdade. Mas a gente precisa dar as pinceladas mais fortes naquelas passagens ou naquelas características nossas que vão fazer com que as pessoas fixem essa informação. Então, geralmente, quando eu tô contando a minha história, eu falo de todos os lugares nos quais eu estudei, eu falo dos meus interesses em carreira, em gestão de marcas, em branding, enfim, em tudo isso que eu gosto e que eu me interesso. Eu conto por que eu me interesso em tudo isso. Então, eu conto, poxa, desde que eu tô escolhendo a minha faculdade, eu sabia que eu queria
trabalhar com marketing, porque eu tinha uma curiosidade com relação ao que fazia uma bolsa custar R$50 e outra bolsa custar R$50.000. Eu conto desses meus pensamentos, dessas minhas inquietações, dessas minhas vontades. O que tá por trás de cada escolha que eu fiz nos meus momentos de vida, nos meus momentos de carreira. Tudo isso faz com que as pessoas entendam, olha, ela é criativa, ela é curiosa, ela tá ligada com as tendências, ela tá falando na internet, ela tem interesses por isso, aquilo, ela tem essas referências. Então, às vezes, quando você tá contando a sua história, você trazer algumas referências do seu universo. Então, trazer, por exemplo, no meu caso, uma das coisas que eu mais gosto de ler, e eu nem trabalho muito com isso, mas que eu gosto de ler é sobre moda, sobre decoração. Então, se eu posso trazer alguma referência desse universo, eu já deixo muito claro para as pessoas que ok, ela gosta de moda, ela trouxe uma referência da moda ali pra fazer uma brincadeira enquanto ela conta a história dela. Você começa a pincelar essas coisas que fazem com que as pessoas te entendam da forma como você quer, te percebam da forma como você quer. Uma coisa que eu acho importante dizer é que formar esse arco narrativo não é tão simples. Existe técnica para isso, é a técnica do storytelling. Existem diversas vertentes sobre o storytelling. Eu, na mentoria, utilizo a vertente de um livro que se chama The Seven Plots, que é do Christopher Booker, que narra, relata as 7 principais narrativas do mundo do entretenimento. Porque o mundo do entretenimento é um mundo de contação de histórias, é uma indústria de contação de histórias, por meio de filmes, por meio de músicas, por meio, enfim, de séries. Então, pra mim, essa, na minha concepção, na minha percepção, essa é a indústria que mais tem lastro, né, pra falar sobre contação de histórias. E esse livro do Christopher Booker, ele resume muito bem essas narrativas, então é nele que eu me fio para ajudar as minhas mentoradas a contarem a própria história a partir dessas narrativas de sucesso, dessas narrativas que comprovadamente já são narrativas bastante engajadoras. Mas é o que eu costumo dizer, nenhuma história é igual, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da live. Mas você tem essas narrativas que é mais ou menos como, por exemplo, a jornada do herói, vamos dizer assim. Que é aquela pessoa que era um Zé Ninguém, que sai em busca de uma grande aventura, encontra um grande vilão, ele enfrenta esse vilão e aí ele se vê numa dificuldade, mas depois ele triunfa e volta pra casa. Isso é uma narrativa de entretenimento. E aí você pega esses acontecimentos, você entende como que a minha história pode se encaixar nesse arco. Qual é o lugar de onde eu saí? Quais são os inimigos que eu enfrentei ao longo da trajetória? Qual foi o momento de vale, o momento que eu enfrentei uma grande dificuldade? Como eu me sobressaí dessa dificuldade? E como eu volto para a minha terra, como eu volto para a minha casa, para o meu lugar fortalecido e ajudando outras pessoas? A gente entende como que você conta a sua história a partir dessa narrativa. São 7. Eu falei de uma, que é a narrativa do herói, né? A narrativa da viagem em torno. Mas existem outras narrativas que a gente pode encaixar a tua história a depender de como a sua história de fato acontece. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que passou muitos anos fora, existe uma narrativa que se encaixa muito melhor para você. Se você é uma pessoa que passou por um grande trauma quando você era criança ou em algum momento da sua vida no passado, existe uma narrativa que se encaixa melhor para você. Então, a gente faz esse match, esse encontro entre a narrativa e a tua história, e a gente coloca esses personagens. Você, claro, é o protagonista da tua história na maior parte das vezes, e a gente entende quais são esses outros elementos que a gente pode colocar e que, comprovadamente, quando você está contando a sua história, as pessoas se veem entretidas naquilo que você está falando, porque no mundo do entretenimento essas são histórias narrativas que já comprovadamente entretêm as pessoas. Então, esse é um ponto super bacana. E eu acho que também uma coisa bacana de dizer é que aqui eu me fixei bastante em falar da tua história de apresentação. Você chegar num lugar que ninguém te conhece e você se apresentar.
Porém, essas narrativas do storytelling, elas podem ser utilizadas em diversos momentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer um ponto aqui para vocês de que criar sua reputação, cuidar da sua reputação é algo importante, é algo interessante. Eu posso buscar na história, nas minhas referências, uma narrativa para fazer esse ponto para vocês. Porque as pessoas estão muito mais interessadas, geralmente, em ouvir histórias e ficar curiosas, entender qual foi o grande plot, a grande virada que aconteceu a partir daquele, né, daquela história, daquele personagem que eu tô contando para entender um conceito, do que eu ficar aqui dando conceitos teóricos, estatísticos e etc. As pessoas, elas gostam muito mais dessa forma de comunicação. Então, a gente usar esses plots não só para nossa apresentação pessoal, quando a gente entra num ambiente em que as pessoas não nos conhecem, mas também para outros momentos, outras apresentações, outras reuniões, outros feedbacks, em que a gente quer que as pessoas se engajem naquilo que a gente está falando, é muito útil. E isso é uma das grandes vantagens que eu costumo sempre falar da mentoria. A gente faz a mentoria com foco em você aprender qual é o seu storytelling, construir qual é o seu storytelling de apresentação. Mas você tem na sua mão todos os outros plots, todas as outras narrativas, que a partir do momento que você sai da mentoria, que você vai para o seu dia a dia, você sabe da importância do storytelling, você tem todas aquelas narrativas explicadinhas para usar. Se você for inteligente, se você realmente se aplicar nessa mudança de comportamento, se você realmente se aplicar nesse entendimento de que a sua comunicação estratégica é importante o tempo todo, você vai fazer uso dessas narrativas como cartas de um baralho. Eu costumo dizer, você precisa ter cartas na manga. Quais são as histórias que você sempre conta? Quais são as histórias que são importantes para você no seu dia a dia? Como você as faz mais engajadoras a partir dessas narrativas para que você traga a atenção das pessoas, deixe a atenção das pessoas presa ali no que você tem para dizer. Então, isso é muito legal de colocar, eu acho que eu tenho usado bastante no meu dia a dia, na minha vida, e faz bastante diferença, porque, principalmente pra mim, que sou mais introvertida e tenho uma tendência a contar histórias muito curtas, pra mim é assim, fulano foi no mercado, comprou um pacote de bolacha e voltou pra casa. Essa é uma história. Pra pessoas, às vezes, mais extrovertidas, que falam bastante, elas vão, fulano saiu de casa, desceu no elevador, encontrou tal pessoa, fez tal conversa, entrou no carro, o carro tava quente, ela ligou o ar-condicionado, aí ela saiu da garagem, ao sair da garagem ela falou tchau pro porteiro. Tem muita gente que tem a tendência a contar as coisas com muito mais detalhes. E aí essa pessoa, ela tem a contação de histórias na veia. Não é o meu caso. E isso me prejudicava bastante. Porque eu tinha dificuldade em manter as pessoas conversando comigo por muito tempo. Porque, né, você tem essa tendência a falar as coisas em 2 segundos. A pessoa fala, beleza, legal, ele foi lá, comprou a bolacha e foi embora, vamos mudar de assunto, vamos falar com outra pessoa. A contação de histórias, ela me ajuda. Porque é a técnica. Eu vou encaixar a história de foi lá no supermercado e comprou uma bolacha em uma dessas narrativas. Me ajuda a ter um guia, um canvas, uma tela aonde pintar aquilo que eu quero falar e manter as pessoas mais engajadas ao conversarem comigo. Tá claro, gente? Se não tiver claro, se estiver ficando confuso, vocês vão me avisando, vão mandando perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Então, beleza, essa é a importância do storytelling, a importância da contação de histórias, a técnica que eu uso, que é a técnica do storytelling. Mas você pode estar se perguntando, a minha história não tem nada de legal. Tipo, eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho certeza que narrativa nenhuma salva a minha história. Minha história é comum. Nada nunca aconteceu, é tudo meio morno, tudo meio normal. Eu não consigo enxergar como que eu vou fazer a minha história uma história engajadora, uma história que vai entreter as pessoas enquanto eu tô me apresentando. Tipo, eu acho que tem 0 chances. Gente, eu tenho hoje na conta mais de 20 mentoradas. Ainda, né,
Tô buscando mais, quero mais mentoradas. Até hoje, eu não escutei nenhuma história que não pudesse ser engajadora. A gente, na nossa perspectiva de vida, tem a tendência a achar que aquilo que a gente viveu é normal. As outras pessoas também devem viver coisas assim. Quantas pessoas não fazem intercâmbio pro Peru e ensinam matemática para as crianças carentes do Peru? Essa é uma das histórias de uma das minhas mentoradas. Ela achava isso a coisa mais normal do mundo. Eu falei, cara, é incrível essa história. Ou quantas pessoas criaram um coletivo de pessoas pretas dentro de uma multinacional. Ela falou, não, mas tem até outros coletivos hoje. Isso foi uma coisa que eu fiz que, alguém ia fazer, sabe? Uma coincidência foi que eu fiz. Eu falo, cara, não. Olha o movimento que você criou, com a sua postura, com o seu jeito. Então, muitas vezes um olhar de fora sobre a nossa história joga luz a coisas que não são tão comuns, não são tão normais. Mas que como a gente viveu aquilo, a gente acha que é padrão. E aí, por mais que você fale, não, eu não tenho, nenhuma dessas coisas, assim. Nem que, eu acho que é normal, mas você vai falar que não é normal. É padrão a minha história, não tem nenhum ápice, nenhum vale, nada. Sabe aonde a gente constrói a sua história com brilho, com engajamento, com potencial de entretenimento? Na conjunção das coisas. Se você tem um irmão gêmeo que nasceu no mesmo dia que você, alguns minutos depois de você, vocês foram criados pelos mesmos pais, na mesma cidade, na mesma casa, estudaram na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, se vocês tiveram uma vida assim, paralela, praticamente igual, o que vai tornar a sua história única e potencialmente engajadora é a sua perspectiva de tudo que você viveu. Quais lições você tirou de tudo que você viveu? Quais aprendizagens? Quais machucados? Quais pontos baixos você tirou das coisas que você viveu? Com certeza não vão ser as mesmas percepções do teu irmão gêmeo que nasceu na mesma hora, na mesma cidade, na mesma casa. Então, quando a gente explora a nossa história nesse nível de profundidade, a gente consegue pensar essas coisas especiais. Essas coisas que, ao nosso olhar, são naturais, normais, nada demais. E quando a gente coloca nessas narrativas, você fala, nossa, não é que o negócio ficou interessante mesmo? Não é que ficou legal mesmo essa história minha aí, que era tão comunzinha? E, gente, vou falar a verdade, isso é um marketing, tá? Eu trabalho com isso todos os dias. Imagina que você vende sabão e você tem que fazer sabão ficar um negócio assim interessantíssimo, produções cinematográficas para vender sabão. O marketing faz isso. Isso é você agregar valor. Quando a gente fala de agregar valor, tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas o que é agregar valor afinal? O valor é uma coisa tão intangível, tão ali, né, sei lá, valor. Valor pra mim não é valor pra você. Mas existem pontos em comum da nossa sociedade que são valorizadas, que são interessantes. E aí a gente entender da tua perspectiva, das nuances que você percebe na tua vida, na tua trajetória, como que a gente pinta tudo isso para ter interessância, para ser entretenimento, para ser engajador, é um trabalho de marca. É um trabalho de marca pessoal que eu consigo ajudar vocês a fazer. Beleza? Então, não existe história comum, não existe história que não possa se tornar interessante. Outro ponto que você pode estar falando. Ok, eu entendo que existem alguns momentos que eu sou obrigada a falar sobre mim. Mas, eu sou como você, eu sou super introvertida, não gosto de falar sobre mim, não gosto de ficar contando histórias, contar histórias não tá na minha veia, isso acontece, não tá na minha também. Então, pra mim é extremamente difícil imaginar que eu vou ter que contar a minha história e ainda fazer a minha história ser
ser engajadora, ser um tipo de entretenimento. E aí eu quero te dar um dado que eu tirei do livro sobre reputação, que é uma pesquisa que foi feita em 2004, que comprova que 60% das conversas de pessoas adultas giram em torno de terceiros que não fazem parte do diálogo. Então, eu tô conversando com você. 60% das vezes a nossa conversa vai girar em torno de outra pessoa, que não tá aqui. Então, o que eu quero dizer pra você é, se você não gosta de falar de você, as outras pessoas gostam. Então, é interessante que você comece a falar de você para você dar indícios, para você dar base, assunto no seu interesse para que as pessoas falem sobre você. Senão elas vão falar o que dá na cabeça delas. Elas vão falar o que dá só na interpretação delas. De forma alguma eu tô dizendo que é garantido que você falar sobre si, você contar a sua história, vai fazer com que as pessoas falem de você da mesma forma que você gostaria. Não é garantias. As pessoas, elas vão falar da gente a partir da perspectiva delas, e isso é fato. E elas vão falar da gente para as outras pessoas também de acordo com o interesse que ela tem na relação daquelas pessoas. Um outro dado interessante desse livro é que, assim, eu começo a falar com você sobre a Maria. Aí eu falo, sabe a Maria? Aí você fala, sei, a Maria. Com uma cara de tipo bode. Provavelmente, como eu quero me relacionar bem com você, eu vou começar a dar dados que não são tão legais sobre a Maria para gerar empatia com você que claramente não gosta da Maria. Por mais que eu goste. Mas eu vou reforçar a reputação que você tem dela para que a gente se conecte. O contrário também é verdadeiro. Se eu viro pra você e falo, sabe a Maria? E você fala, sei a Maria, adoro ela. A tendência é que a nossa conversa sobre a Maria gira em torno de pontos positivos sobre a Maria. Então, é interessante que a Maria fale sobre ela mesma com essas pessoas para dar o tom dessas conversas, para gerar conexão com essas pessoas que em algum momento, quando ela não estiver na sala, vão falar sobre ela. Então, tá aí a importância de a gente se preocupar com a nossa reputação e da gente ser capaz de colocar na mente das pessoas insumos para que as pessoas nos percebam da forma que mais nos interessa. Beleza? Então, dica número 2, não gosto de falar sobre mim, detesto falar sobre mim. Se você não falar sobre você, as outras pessoas com certeza vão falar. Então, é melhor que você dê os insumos para elas, não deixe elas falarem só aquilo que elas tiram da cabeça delas. Outra coisa que você pode estar pensando é, tudo bem, eu entendo essa história da minha história de apresentação, né? Isso é importante, eu chegar numa entrevista, chegar num evento, etc, e me apresentar. Essa situação é uma situação bastante óbvia, mas eu não consigo entender quais outras coisas na minha trajetória podem virar histórias. E aí eu te digo, tudo. Se você tem um amigo mais tagarela, você vai perceber que, assim, essa presilha caiu no chão, vira uma história. É tudo uma questão de preparo. E da onde vem esse preparo? Eu contar que essa presilha caiu no chão me traz o que de benefício? Me traz de benefício dizer que talvez essa presilha seja de ótima qualidade. E que eu tenho a capacidade de escolher presilhas de muita qualidade. Isso denota meu nível de criticidade com os meus objetos. O nível de qualidade, de exigência que eu tenho com tudo o que eu compro. Isso é interessante pra mim? Eu quero que as pessoas tenham essa percepção de mim, de que eu sou uma pessoa que escolhe coisas de alta qualidade, que tem uma percepção afiada, uma curadoria muito bacana de tudo que eu adquiro. Se isso é interessante pra mim, essa história de a presilha caiu no chão e resistiu é uma história e eu tenho que preparar essa história. Eu tenho que ter essa história na manga. Mas
O lado oposto também é verdadeiro. Se você é essa pessoa tagarela que fala bastante, que tem facilidade de contar histórias e que conta histórias sobre tudo, você também precisa começar a selecionar. Porque senão as pessoas ficam confusas, você vira um ruído na vida das pessoas. As pessoas entram com você num ambiente e sabem que você vai falar e que nada vai fixar. Porque as pessoas não veem propósito nas coisas que você fala. As pessoas não entendem por que você está falando daquilo. As pessoas acham que você só quer falar. Então a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos. O extremo de nada na minha vida vira uma história, nada na minha vida vira insumo para eu ajudar as pessoas a me perceberem da forma que eu quero. E o outro lado também não é bacana. Tudo pra mim vira uma grande história. Tudo pra mim é motivo pra eu ficar tagarelando no ouvido das pessoas. Porque aí também você vira ruído. Tá bom? Então, eu quero começar a me encaminhar pro final. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, podem mandar aqui. Eu acho que a contação de histórias, de maneira geral, é extremamente importante. A nossa história, quando eu falo do processo de marca pessoal, ela é o que fundamenta a nossa comunicação hoje, ela é o que dá legitimidade para a nossa comunicação hoje. Quando a gente fala sobre autenticidade, né? Aquela pessoa é tão autêntica, não é só sobre uma pessoa que fala tudo o que pensa, mas é uma pessoa que conta, se comunica, conta as histórias e se comunica de acordo com a própria verdade, e a nossa verdade mora na nossa história, tá bom? Chegou um comentário aqui do Lucas que está na minha frente. Realmente é difícil para quem fala muito desenhar o limite entre ser detalhista e ser prolixo. Exatamente. Às vezes, quando a gente quer contar alguma coisa, quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente precisa garantir que aquilo que a gente está falando tem um propósito. E a gente precisa, se a gente tiver oportunidade, preparar. Qual é o nível de detalhe que eu vou dar sobre isso? Qual que é o nível de detalhe que interessa para essa audiência? Às vezes tem coisas que a gente quer construir, que são importantes pra gente, detalhes que a gente sabe e que às vezes a gente se empolga em falar, mas que para aquela audiência não interessa, não constrói. Isso é mais difícil de fazer quando você tá ali no dia a dia. Se o seu jeito de falar já é um jeito de falar mais tagarela, como eu sei que é o seu, você gosta de falar bastante, a gente tem que tentar acompanhar as pessoas. As pessoas que estão na nossa frente estão perdendo interesse, então talvez você esteja falando demais. As pessoas que estão na sua frente estão engajadas ali, estão perguntando, estão claramente interessadas, então provavelmente você pode continuar. É essa destreza social que a gente precisa desenvolver, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto quando a gente é muito tagarela, como quando a gente não fala muito. Beleza? Muito bom. Vamos pensar na nossa história e contá-la da melhor maneira. Toda história tem seu valor. A gente só valoriza a nossa história quando alguém fala que tem sentido. Enxerguei isso com a sua consultoria. Agora é claro a minha história. Sei como contar. Eu fico muito feliz. Porque a sua história é muito boa, Isadora. Eu acho que uma pessoa que é empresária de uma grande empresa começou aos 22 anos de idade. É isso, você faz uma coisa extraordinária e como é a sua história, você acha que é normal, mas não é. Tem muita gente aí na vida patinando, viajando, muito mais velho do que quando você começou. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Se vocês gostaram dessa live, acham que ela pode ser útil para outras pessoas, compartilhem, comentem agora que eu vou postar. É super importante para mim esse auxílio. E até amanhã. Amanhã vamos estar aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Boa noite, gente. Bom descanso.